Olá, meus caros alunos, um bom dia a todos. Professor Juliano Ramos. Hoje eu vou fazer uma análise de distro, faz um tempinho que eu não faço. Eu quero falar de uma distro que eu gosto, particularmente eu gosto bastante, que é o OpenSUSE. Está na versão LEAP 42.2 e eu achei bem interessante, por isso que eu quero falar para vocês um pouquinho dessa distribuição, porque eu achei ela bem estável, tá? Então, se você acessar o site opensuse.org, agora a gente tem aqui uma opção que a Tumbleweed aqui, o Tumbleweed, que seria uma opção que é, ela vai ter atualizações constantes, né? Não muda de versão. Seria mais ou menos a ideia do Arc. E nós temos a versão LIAP, né? Que tem as suas atualizações e é mais estável. Então vou utilizar essa versão LIAP, vim aqui na opção Install LIAP, ele já vai redirecionar aqui para a versão 42.2, né? E aí você tem um DVD de instalação aí dessa versão aí do OpenSUSE. Eu já tenho uma máquina virtual preparada para começar o processo de instalação, então não vou abordar aqui para vocês o VirtualBox, que eu acho que vocês já devem conhecer, e vamos conhecer aí a distro. Vou iniciar aqui e a gente aborda aí o processo de instalação dessa distribuição que eu particularmente tenho achado bem legal. Aqui vem a primeira fase, né, o processo de instalação. Ele te informa que você pode iniciar pelo hard disk, fazer instalação ou um upgrade. Então vou apertar F2 aqui, vou escolher o idioma aqui português do Brasil e vou fazer aqui a instalação. O processo de instalação é muito simples, assim como quase todas as versões do OpenSUSE que eu conheci, desde quando o OpenSUSE começou a lançar as distribuições, né, que antes era o SUSE, quando começou o OpenSUSE, sempre eles se focaram muito no usuário desktop, no usuário iniciante. Então, os processos de instalação sempre foram muito simples. E não é diferente aqui com o OpenSUSE LIAP. Você vai ver que o processo de instalação é bem fácil, bem tranquilo de se realizar. Deixa ele inicializar aqui. Uma das vantagens assim do SUSE para quem é iniciante, usuário iniciante, principalmente se você vai usar no desktop, é a ferramenta que é uma ferramenta incrível, que é a chamada YAST, que ela serve tanto para detecção de configurações de hardware, para você montar a rede e também para fazer instalação de aplicativos. Então ela é uma central, tipo um painel de controle aí com várias funções e é bem legal. Então vamos aqui, próximo. Processo de instalação, já detectou, né, português Brasil, porque eu coloquei na primeira etapa. Você pode fazer uma área de teste do teclado para ver se está configurado o layout corretamente, né? Se cedilha aí, belezinha. E aí eu vou dar um próximo aqui. Vai fazer o teste aí, né? Detecção de hardware. Deixa ele realizar aí o teste. É interessante nessa etapa você adicionar os repositórios online. Você pode fazer isso após a instalação. Eu vou fazer isso após a instalação, tá? Vamos lá. E aí, o OpenSUSE, ele já tem esse costume de vir na primeira etapa aqui já com a criação de discos. Na ideia dele, né? Ele faz automaticamente. Se você der um próximo, ele já vai aceitar isso que ele está propondo. Então, no meu disco, ele já particionou meu disco todo, né? Mas eu não vou aceitar esse método de particionamento que ele fez. Então vou clicar aqui nessa opção, particionador experiente. E aí sim você pode criar suas partições. Então ó, ele criou na ideia dele que seria 2 GB para swap, 16 GB
formato BTFS, que é para armazenar o sistema, e 23 GB para XFS, ROM. O que não deixa de ser legal, ele particionou até que legal esses 41 GB, tá? Mas eu vou fazer meu próprio particionamento. Então eu vou clicar aqui em reexaminar dispositivos e aí ele vai limpar essa tabela que ele previamente criou. E aí você pode sair criando as suas partições, né? Botando do lado direito, adicionar partição, é muito simples. Partição primária, próximo. Qual o tamanho dessa partição? Então vou colocar aqui que eu quero 4 GB, eu vou criar uma swap. 4 GB. O tipo swap. Então, formatar a partição e vai montar como swap. Ok. Aí eu vou botando lá direito, adicionar partição. Partição primária. Vou utilizar todo esse disco agora. 37. Sistema operacional. Então, raiz. Ele automaticamente já está sugerindo utilizarmos o sistema de arquivo BTRFS. Particularmente eu utilizo o XT4, ainda não tecnicamente não vi o porquê eu fazer essa atualização. Vou dar um concluir, vou dar um aceitar e próximo. Então ele vai criar lá o volume SDA1 de 4 GB e SDA2 de 37 GB. Então próximo. Eu falei tecnicamente o formato BTRFS já tem alguns estudos técnicos, né, que ele tem um desempenho melhor, tem até questão de restauração do journaling melhor que o XT4. Mas não é tão melhor assim. E como eu utilizo o XT4 há anos, eu vou aguardar e quando tiver uma evolução desse file system, ainda vou utilizar ele por um bom tempo, porque nunca me deixou na mão, então eu não me arrisco ainda com outros file systems. Essa etapa você pode escolher entre as interfaces gráficas que o OpenSUSE LIAP oferece. KDE Plasma, GNOME, particularmente eu sou fã do GNOME, né? Então eu utilizo sempre como GNOME. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar o KDE, até porque ainda não vi a versão com KDE. Criar um novo usuário. Põe a senha, pode deixar como login automático ou tirar o login automático para pedir nome de usuário e senha, tá? E se você vai usar essa senha para ser o administrador do sistema, aí você vai utilizar o comando sudo. E aí esse usuário ele se torna o administrador do sistema. Eu vou deixar assim, então esse usuário vai ser administrador do sistema e o login vai ser automático. Lembrando que você pode configurar isso depois com tranquilidade. Ele diz que minha senha é simples, então vou dar sim, porque eu quero usar essa senha mesmo. Ele vai fazer uma análise novamente do sistema antes de começar a inicializar. Aqui é uma etapa interessante, porque ele nunca instala aqui o código de inicialização da MBR. Digamos que você esteja instalando em Dual Boot, se você já tiver o Windows aí, é interessante você clicar aqui, ó, para instalar, senão não vai aparecer o OpenSUSE, nem o menuzinho para você escolher os sistemas operacionais, tá? Ele tem que assumir na MBR. Eu acabo instalando nos dois, tanto na MBR como instalo o código na raiz da partição. Então deixa instalando nos dois, não vai ter problema algum. Ele também aqui está bloqueando o Fire já ser habilitado, mas ele está bloqueando por hora a porta SSH. Eu vou abrir porque eu utilizo bastante SSH e vou habilitar o serviço de SSH. Feito isso aqui, eu vou simplesmente instalar aqui, clicar em instalar e deixar aguardar o processo de instalação. Evidentemente vou dar uma pausa no vídeo e volto quando tiver concluído aí o processo de instalação do OpenSUSE LIAP 42.2. Bom pessoal, aqui o sistema já reinicializou,
mas ele tá voltando a dar boot via o DVD, então eu vou desligar e vou vir em configurações, né, e inverter a ordem do boot aqui. Em sistema, vou colocar para iniciar pelo HD. Vamos lá, inicializar. E aí ele já está instalado aí no HD. Agora tem algumas configurações ainda. Provavelmente ele vai me pedir aqui durante o processo de inicialização. No primeiro boot. Vamos acompanhar aqui o primeiro boot dele. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais sobre o sistema. O processo de boot tá acontecendo aqui. Já carregou aqui a interface gráfica. Vamos aguardar um pouquinho. Tá demorando um pouco porque já está naquela opção auto login, né? Onde ele vai inicializar direto o KDE. Eu ainda não tinha testado a opção do OpenSUSE com o KDE. Eu estou rodando ele em uma máquina minha, um notebook, mas com o Gnome, porque eu sou mais fã do Gnome. Então, para esse vídeo aqui, máquina virtual, resolvi fazer com o KDE. Eu trouxe mensagem que tem atualizações para ser feitas. Tem uma área de notificação, né? O menuzinho do KDE. Legal, eu gosto desse menu do KDE. Acho mais simples, mais polido, né? E, isso daqui tá me lembrando bem o Windows 10 um pouco. Tanto esse menu, né? Essa área de notificação. Que o Windows 10 não tem. Na verdade, o Windows 10 que deve ter se aproveitado já que o KDE tá aí há muito mais tempo, né? Eu posso dizer que o Windows 10 está me lembrando o KDE, não o contrário, né? Bom, e aí é o sistema em si. O que eu acho que eu estava comentando com vocês interessante no OpenSUSE é essa ferramenta aqui, o YAST. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar um pouquinho para vocês, para quem é iniciante e ainda não conhece. É uma central de controle que traz várias facilidades aí, principalmente para quem é iniciante, para você tanto configurar um firewall, fazer configurações, ver log de sistema, tá? Gerenciamento de usuários, serviços de rede. Então, ó, se você precisar do LLDAP, Kerberos, né? Servidor NTP, então Samba. Você pode fazer todas essas configurações aqui através da central de controle do YAST. E atualizações de software, né? Se você não colocou os repositórios online, você pode vir na opção de repositórios de software. Nessa opção de repositórios de software, ele vai te permitir encontrar alguns repositórios online, tá? E aí você pode adicionar, né, habilitar aqui os repositórios. Então, vou adicionar aqui o repositório, não, que ele está pegando do CD. Já está adicionado aí o repositório pacotes não livres, né? E você pode adicionar outros repositórios aí. Tem alguma lista aqui com os repositórios. Ele praticamente já está instalado, os repositórios que eu preciso aqui para instalar aplicações. Beleza, você pode adicionar mais repositórios, clicando em adicionar, né, especificando uma URL de repositórios que você pode encontrar facilmente lá no canal no site do OpenSUSE. Uma dica legal é você procurar aí, dica de adicionar os repositórios do Pacman, que traz mais aplicações para você, inclusive codecs e tudo mais que você pode precisar. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi uma videoaula simples, processo de instalação.
uma apresentação rápida aí do OpenSUSE. Eu não vou falar muito sobre o sistema em si. O sistema está bem estável, ele está funcionando muito bem, pelo menos a versão que eu estou utilizando no meu laptop, que é a versão com Gnome. Então não posso falar muito aqui do KDE porque eu não utilizei, mas conhecendo o OpenSUSE e já tendo essa primeira impressão, dá para ver que o sistema está bem fluido mesmo, está bem legal de se utilizar. Então super recomendo aí para usuários desktop, para iniciantes, uma boa opção para quem quer sair aí do Ubuntu ou do Windows, né? Quer conhecer uma distribuição nova, recomendo aí o OpenSUSE LIAP 42.2. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos.